Olá pessoal, é um enorme prazer estar com vocês aqui para falar de um tema tão importante que é a reforma trabalhista, avanço ou retrocesso. Como vocês todos sabem, nós temos a Lei 13.467 de 2017, que entrará em vigor a partir do dia 11 de novembro de 2017, e ela provocou uma verdadeira revolução no mundo do trabalho, como vocês vão ver, não é? E, na verdade, como já dizia o Salomão, né, que nada de novo existe debaixo do sol, que tudo que aconteceu vai acontecer de novo e vai se replicando na história, ou seja, a história se repete. Então, na verdade, o que está acontecendo no Brasil hoje, relacionado à reforma trabalhista, já aconteceu em Portugal, já aconteceu na Grécia e também está acontecendo atualmente na França, do Macron, com mudanças substanciais nas relações entre patrão e empregado. Então, nosso objetivo é trazer aqui para vocês, discutir com vocês as principais mudanças que ocorreram no direito individual, no direito coletivo, no direito processual, de modo que você fique bastante atualizado sobre todas as modificações que ocorrerão a partir do dia 11 de novembro de 2017, na seara das relações entre o trabalho e o capital. Bem, nós iniciamos com as principais vertentes, ou quais são os principais vetores da reforma trabalhista. Então, na verdade, a reforma trabalhista, que é o nome dado à Lei 13.467 de 2017, ela vai alterar mais de 200 artigos. Olha só, 200 artigos da CLT, da Lei do Fundo de Garantia e da Lei de Custeio da Previdência Social serão alterados, de forma que as relações entre trabalho e capital serão praticamente quase que irreconhecíveis a partir do dia 11 de novembro de 2017. Quem viver verá, não é isso? Então vamos lá. Essa reforma começa como uma linha ideológica. Então, na linha ideológica, na verdade, é diminuir o guarda-chuva protetor do direito do trabalho, né? O Estado, na verdade, tem um guarda-chuva protetor sobre os trabalhadores. Isso sempre aconteceu ao longo dos últimos 80 anos no Brasil. Não é que a CLT não foi alterada. A CLT de 1943, ela já foi praticamente reescrita, porque é difícil encontrar hoje um artigo na CLT de 43 que já não sofreu alteração. Então nós temos aí inúmeras leis, inúmeras modificações ao longo da criação da CLT, e agora, de uma forma mais radical, a Lei 13.467 de 2017. Então, na linha ideológica, uma vertente ideológica que nós temos é justamente para diminuir o guarda-chuva protetor do Estado sobre a pessoa do trabalhador. Então, nós temos que, no direito individual do trabalho, aquilo que nós chamamos o princípio protetor, isso é a tríplice vertente, não é? Então, essa tríplice vertente é constituída pela norma mais favorável, pela condição mais benéfica e pelo princípio do indúbio pró-operário. Então, esse guarda-chuva protetor vai ser, como vocês verão ao longo dessa exposição, foi muito alterado, com uma prevalência muito grande das alterações em prol do empregador, com prejuízos, assim, considerados praticamente irreversíveis para a classe dos trabalhadores. Uma outra linha ideológica foi a retirada da rigidez nas relações entre patrão e empregado, com uma maior leveza e autonomia na negociação entre ambos. O que quer dizer isso, não é? Então, hoje, nós tínhamos praticamente na relação de trabalho uma relação 880, ou seja, o trabalhador ou era empregado ou era um informal. Para vocês terem uma ideia, o mercado de trabalho no Brasil, hoje, é de 107 milhões de pessoas. Então, nós temos 107 milhões de trabalhadores, e desses 107 milhões de trabalhadores para uma população de 210 milhões de pessoas. Esses 100 milhões de pessoas que não trabalham são crianças, adolescentes, aposentados, pessoas que não precisam trabalhar, mas no mercado de 107 milhões de pessoas nós temos praticamente 60% na formalidade. O que significa formalidade? Formalidade significa que esses trabalhadores têm a carteira de trabalho assinada, tem a CTPS
carteira de trabalho e previdência social devidamente registrada. 40% dos trabalhadores brasileiros trabalham na informalidade ou na clandestinidade, ou seja, trabalham fazendo bico, trabalham por conta própria, trabalham como liberal, trabalham como autônomo e não têm a proteção trabalhista nem a proteção previdenciária. Então, esse é o quadro que nós temos. Além disso, qual é o maior empregador que nós temos no Brasil? O maior empregador que nós temos no Brasil chama-se Estado. O que é o Estado? O Estado são os 3 poderes da República: o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, as autarquias, as fundações, as sociedades de economia mista, as empresas públicas. Então, esse contingente de pessoas que nós chamamos de Estado representa 15% dos trabalhadores brasileiros que se encontram no mercado de trabalho. Então, nós temos 60% na formalidade, dos quais 15% trabalham para o Estado. E grande parte desses trabalhadores que trabalham para o Estado, esses 15%, mais ou menos de 15 a quase 20 milhões de pessoas, nós temos, pelas estatísticas do IBGE, nós temos aí praticamente de 15 a 18 milhões de pessoas que trabalham para o Estado. Grande parte são estatutários e uma outra parte são seletistas. Então, na verdade, essa grande modificação que nós estamos tendo hoje da reforma trabalhista, o Estado também passa a ser beneficiário, porque ele, como patrão, vai economizar também algumas verbas que foram retiradas dos trabalhadores, como nós vamos ver. Então, esse rigor que nós temos, a diminuição do rigor, é porque, a semelhança do que aconteceu em Portugal, o legislador brasileiro agora, com a nova lei da reforma, ele procura facilitar a entrada do trabalhador na empresa e a saída do trabalhador da empresa. Como funciona isso? Na entrada, por uma série de contratos precários. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, a partir do dia 11 de novembro, o empregador brasileiro, ele terá condições de contratar por hora, que é o trabalho intermitente, aquele trabalho que nós teremos uma alternância entre o trabalho e o repouso, ou a inatividade, vamos dizer assim. Então, o empregador terá, sim, um leque muito grande de contratos precários para contratar o trabalhador. Ele pode contratar por horas por dia, por horas por semana, por horas por mês. Ele pode contratar desde por hora, como por tempo parcial, como contrato temporário, contrato por prazo determinado, até contratar por prazo indeterminado, que é o sonho dourado de todo empregado. Sonho dourado de todo empregado é justamente ter um contrato que seja por prazo indeterminado, e naqueles momentos que ele não trabalha, o tempo à disposição também são remunerados, que é o grande e, digamos assim, é o responsável pela grande maioria dos contratos de trabalho no Brasil, é o contrato por prazo indeterminado. Então, essa rigidez, ela é flexibilizada, porque o trabalhador, ele passa a trabalhar desde por horas até por prazo indeterminado. E na saída, nós temos a denúncia vazia do contrato de trabalho, e agora foi criada também pelo empregador a possibilidade de comum acordo na dispensa do trabalhador. Então, pode haver a dispensa individual, como a dispensa coletiva, como a dispensa plurima, e também a dispensa que é acordada entre patrão e empregado. Ou seja, nesse caso, seria um avanço ou retrocesso. É um avanço para a empresa e, obviamente, um retrocesso para o trabalhador, que ele venha a ser penalizado justamente pela diminuição do guarda-chuva protetor do Estado. Uma outra vertente que nós temos é a negociação coletiva. A negociação coletiva entre sindicatos e empregadores e diretamente entre patrão e empregado. Então, uma outra vertente da reforma é que o patrão poderá negociar praticamente tudo com o empregado. Ele pode negociar o contrato por hora, o contrato por prazo determinado, o contrato por prazo temporário, o contrato temporário de trabalho. Pode, inclusive, negociar até a dispensa do trabalhador. E diretamente sem o sindicato da categoria profissional, o empregador pode também celebrar banco de horas, acordo de compensação de jornada, ou seja, praticamente quase tudo passou a ser possível dentro da reforma trabalhista.